Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Nada mais me importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. E um dia ele virá, como a igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 nada mais me importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som de sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E
Louvado seja o Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus, Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Olá, queridos, tudo bem? Boa noite. Que bom poder estar aqui com vocês. É prazer poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês nessa noite. E estava conversando esses dias com a Renata e ela convidou para poder compartilhar. Meu nome é Samuel. Eu era um pastor em São José dos Campos, eu trabalhava na Igreja Batista no Jardim das Indústrias, lá no Brasil. A gente está aqui, eu moro com a minha família aqui em Vancouver já há um pouco mais de 3 anos. E eu tenho trabalhado num mestrado aqui, no Regent College. E bom, é um prazer poder estar com vocês aqui nessa noite, compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. O tema que vocês têm tratado aqui tem sido sobre famílias, tem sido sobre como aquilo que Deus espera de vocês como famílias, como Deus quer abençoar e como que esse processo pode acontecer dentro das nossas famílias. Dentro desse tema que é tão amplo, que é tão grande, né? Eu queria compartilhar um trecho aqui de Colossenses no capítulo 3. Se você tem sua Bíblia aberta, eu vou convidar você a abrir. Eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível para você poder acompanhar. Não sei você, mas eu já estou meio cansado de assistir culto pela internet e tudo mais. Mas eu creio que Deus ainda assim pode falar com a gente e pode abençoar pessoas, não só hoje à noite, como também aí no decorrer das semanas, conforme esse vídeo ficar disponível online. Enfim, Colossenses é um livro bem interessante, eu gosto muito desse livro porque Paulo, quando ele escreve a igreja dos Colossenses, a igreja de Colossos, ela tinha uma ideia que para poder de verdade ser cristão era necessário que você tivesse quase que uma experiência mística, não mística no sentido que a gente tem, mas uma experiência transcendental com o mundo do conhecimento para poder de verdade se tornar cristão. E Paulo vai falar que a vida cristã ela está disponível em Jesus para todo mundo, para qualquer pessoa que de verdade se dispõe a andar num relacionamento com Jesus. E por que isso é diferente? Por que isso é importante?
Porque Paulo ele vai falar sobre o sacrifício de Jesus, ele vai falar sobre o que é, como você vive uma nova vida e quais são os reflexos disso, e ele vai usar como exemplo famílias. Talvez porque família é bem específico, é bem profundo, é bem íntimo. Você dificilmente consegue mentir por muito tempo dentro da sua família sobre quem de fato você é. E o que Paulo está tentando mostrar quando ele fala sobre família em Colossenses, assim como ele também faz em Efésios, é mostrar que ser discípulo de Jesus transforma tanto a gente que deveria transformar os nossos relacionamentos mais íntimos, trazendo até bênção para dentro da nossa casa. E aí eu queria caminhar com você aqui um pouquinho dentro daquilo que que está ali escrito em Colossenses, e espero que você consiga acompanhar isso mais ou menos. Se você tem sua Bíblia e você quer abrir, Colossenses capítulo 3, eu vou meio que dar uma passada, tem muita coisa rica aqui, mas eu vou dar uma passada meio veloz aqui dentro desse texto para poder mostrar o que Deus está querendo fazer com a gente nas nossas famílias. Bom, como eu falei, Paulo ele começa falando sobre a realidade de Jesus, sobre a supremacia de Cristo, como ele está acima de todas as coisas, como o sacrifício dele é central dentro da história da criação. E a ideia de Paulo é que Jesus ele não só estava morrendo na cruz para poder fazer um ensinamento bonito, mas ali você tem um ápice quase cósmico de tudo aquilo, cósmico no sentido de um planejamento que vai muito além daquilo que foi visto na cruz, mas existe uma realidade profunda que a história da criação culmina naquele ponto, onde Deus está trazendo de volta paz da humanidade para com Ele mesmo. E então Jesus ele tem esse papel e enxergar Jesus como essa figura suprema e absoluta no universo, para a história e para a humanidade deveria impactar a nossa vida. Isso é impactado, capítulo 2 ele vai falar sobre essa união que existe com Cristo, e nessa união a gente deveria começar a viver um processo de transformação que acontece de dentro para fora. E aí tem algumas coisas aqui no capítulo 3 que são bem importantes. Assim. Tem algumas palavras que Paulo repete, que eu vou aqui tentar destacar só para você manter seus olhos. Aí se você é do tipo igual eu, que gosta de riscar a Bíblia também, você pode fazer aí na sua, que é interessante. Então assim, você tem duas palavras aqui, portanto, que estão meio que fazendo um sanduíche dentro desse texto. Portanto, você sabe, uma conclusão de um argumento, por isso, então, né? Portanto, o que acontece? Ou como resultado, o que acontece. Então, esses dois portantos aí, eles estão vindo como uma realidade que transforma-se em resposta. Então, Paulo está falando sobre essa realidade de Cristo, que ele vai falar lá no finalzinho do capítulo 2, que por causa do que ele fez na cruz, agora eu posso ter paz para com Deus, eu posso ter um relacionamento com Deus, isso deveria mudar completamente. Como isso deveria mudar completamente a nossa maneira de enxergar a vida, enxergar relacionamentos? Ele vai falar, agora que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês já morreram. Ele está trazendo de volta uma ilustração que ele falou no capítulo 2. Você morreu com Cristo, você foi crucificado com Cristo. Agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, por causa disso, assim, novamente aqui é uma outra cláusula de
de conclusão aí, né, de resultado, você deveria estar fazendo morrer tudo, porque agora você, o que é se pensar nas coisas do alto, né? Não é ficar pensando em anjo, ficar pensando em harpa, não é isso, é pensar através das lentes celestiais, através de uma nova mentalidade, através vestir aí os óculos divinos, né? Colocar uma lente onde você consegue enxergar além daquilo que é palpável, perceber como Deus enxerga as coisas e as pessoas, tá? Entender como Deus enxerga as coisas e as pessoas. Por que isso é importante, né? Porque ele vai falar, olha, você deveria então estar fazendo morrer essa maneira do mundo pensar, essa maneira que vem da queda, né, de imoralidade sexual, impurezas, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria, e não só isso, né, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar, não mintam uns aos outros, a mentira aqui também. Mas você deveria estar sendo transformado, e isso é muito importante aqui, né? Mas vocês já se despiram do novo homem com as suas práticas, se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O que Paulo está fazendo aqui, ele está trazendo de volta, quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A ideia desse jogo de palavras é que, o homem é a representação visível, corporal de Deus na criação. Quando Deus ele proíbe lá de façam imagens de escultura, não é que você não pode fazer arte, mas não façam nada tentando imitar Deus. Você não deveria criar novas imagens. No fundo, Deus ele já criou a imagem dele nesse mundo, que é o ser humano. O ser humano, imagem como, né? É o representante de Deus. Então, a ideia de Paulo é que nós somos quase como que ídolos, não que, agora eu te adoro, sou seu fã, você é meu ídolo, não é isso. Mas a ideia bíblica de ser imagem de Deus é poder ser essa representação visível do Criador na natureza. Então isso deveria transformar a nossa relação com todas as coisas, a nossa relação com a criação, nossa relação com pessoas, porque se de fato a gente é essa representação visível, e o Novo Testamento vai usar outras palavras, a igreja é o corpo de Cristo, é uma ideia muito próxima de que nós somos representação de Cristo nesse mundo. Você é Cristo para as pessoas com quem você convive. Você é a imagem de Jesus, ou você representa Jesus. Você é um embaixador, um diplomata celestial, tentando usar palavras aqui para te ajudar, né, para me ajudar. Para as pessoas, você é esse diplomata, esse representante, esse embaixador para as pessoas com quem você tem contato. E aí ele vai falar, puxa, agora qual que deveria ser o resultado, né? Se revista, se você é um povo santo, amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, e aí você tem as coisas que são boas, né? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-se uns aos outros, e não é a ideia nossa de eu não te amo, mas eu te suporto. É talvez até mais parecido com a visão, a expressão em inglês, né? De support each other, de apoiar uns aos outros. Você deveria estar lá para ser apoio das pessoas que estão em volta, perdoando queixas, assim como o Senhor perdoou, mas acima de tudo revista-se do amor, que é o elo perfeito. Agora, esse daqui é interessante, porque revista-se do amor, que é o elo perfeito, não é um amor simplesmente um amor desprovido de capacidade de julgar e entender aquilo que é certo e errado, porque a sequência é que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. A ideia de que
aquilo que está bom para Jesus deveria estar bom para a gente também. Aquilo que está ruim para Jesus deveria estar ruim para a gente também. E Jesus teve hora que virou mesa, como ele virou lá no templo, as mesas dos comerciantes lá ilegítimos. Então existem coisas que a gente deveria se indignar e tem coisas que a gente deveria perdoar. Mas em tudo isso, o resultado ou a maneira que ele está falando é que isso deveria resultar em uma transformação no nosso estilo de vida, na maneira que a gente vive em paz uns com os outros, e daí você vai ter aqui os exemplos práticos que ele vai dar dentro da família, a maneira que a gente ensina, que a gente se aconselha, a maneira que a gente adora, a maneira que a gente entende aquilo que Deus dá ou deixa de dar para a gente, tudo isso está envolvido. E aí a coisa talvez central aqui, que você tem um outro sanduichinho, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Por que eu falei que é um sanduichinho? Porque você tem aqui embaixo de novo uma segunda vez que ele vai falar esse mesmo início, né? Essa mesma façam tudo como para o Senhor, seja em palavra, seja em ação. Então você tem aqui um sanduíche, né, de coisas que a gente deveria pensar, tanto nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente faz, a gente deveria estar fazendo para Jesus, para Deus, né? Deus não é a ideia de Deus lhe pague, mas é realmente fazendo, entendendo que o resultado dessas coisas, de ser revestido, de ser transformado, de ter essa nova mentalidade, de pensar nas coisas do alto, é o entendimento que quem responde às nossas ações e às nossas palavras não necessariamente vão ser as pessoas que estão em volta da gente, mas quem vai dar a recompensa por isso é o próprio Deus. Então, porque eu estou falando todas essas coisas e parece... Eu vou chegar na coisa da família, né? Mas a ideia da família é que muitas vezes quando a gente fala a respeito de família, como são essas coisas aí tão juntas, e pensa, né? Agora é época de pandemia, de quarentena, dessas coisas, onde família precisa conviver junto, onde o número de divórcio no mundo está aumentando estratosfericamente porque as pessoas estão convivendo mais. É exatamente, né? Tem que conviver junto, mostra quem a gente de verdade é. E se a gente não tem os olhos fixos ou entende que existe uma recompensa maior do que a resposta que as pessoas dão, a gente se frustra. E todas essas coisas, né, quando eu estou falando sobre pensar nas coisas do alto, entender essa nova mentalidade, não sei você, né, se você está aqui como imigrante, se você está aqui trabalhando, ralando, a gente tem sonhos, a gente tem metas, as pessoas elas desenvolvem. Se você está pensando em aplicar PR, você está pensando o que eu vou fazer para poder o meu PR sair mais fácil, o que eu posso fazer, aonde que eu vou trabalhar, e às vezes você tem que deixar de lado coisa porque você tem que trabalhar numa coisa que nem é a sua área, ou você tem que começar do zero porque você não é ninguém, e aí você consegue até, não, mas eu estou pensando no futuro dos meus filhos, eu estou pensando, mas talvez o desafio para a gente é como que a gente traz todas essas coisas, a realidade que a gente está vivendo, e enxerga isso através de lentes celestiais, através de uma visão daquilo que Deus está enxergando. Porque olha só a resposta, né? Se você está sendo transformado, se você está com Cristo, está pensando nas coisas do alto, você está deixando de lado essas novas coisas, você assumiu que você precisa ser imagem do seu Criador, e aí por causa disso você vai viver uma vida diferente. Cara, se você quer colocar à prova se você realmente está conseguindo fazer essas coisas, você vai ver isso na sua casa. E aí ele vai falar, né? Puxa, mulheres,
Sujeitem-se cada um a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um sua esposa, não trate com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, favorito dos filhos aí, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, em tudo, obedeçam em tudo aos seus senhores, não somente para agradá-los. Então, o que Paulo está fazendo, e que acho que é o ponto que a gente erra muitas vezes quando a gente está falando com família, é que a gente pensa que de alguma forma a gente, tipo, eu vou ser aquele que vai fazer com que essas pessoas aqui sirvam a Deus agora. E não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está fazendo é um desafio pessoal e individual. Ele está falando para as mulheres, olha, se você é uma mulher que está olhando para as coisas do alto, que está sendo transformada à imagem do seu Criador e que está vivendo aí como um povo escolhido e amado, você vai estar fazendo essas coisas, você vai estar amando o seu marido, você vai fazer isso. Então, tipo, mulheres, e a ideia de sujeitem-se cada uma a seu marido, né? Essa palavra sujeitem-se tem a ver com submissão, que é tão mal entendido. A ideia é caminhar junto, é andar debaixo da mesma missão, é andar para crescer junto, talvez vai até um pouco contra a ideia do empoderamento individual feminino. O empoderamento segundo aquilo que Paulo está falando, é entender aquilo que Deus quer que você seja para sua casa e para sua família, e você abraçar isso daí de tal forma que não tem marido que entra no meio do caminho para poder atrapalhar. Eu vou eu vou caminhar com esse homem debaixo, né, como esse meu marido, debaixo dessa missão, para trazer glória para Deus através da minha família. Marido, amar a sua esposa, não tratar com amargura, né? Puxa vida, pensa nisso, né? Não tratar com amargura. Não, Efésios, ele vai falar assim, né? Para mim é demais isso aqui. Maridos, ame cada um sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo tal. A ideia é que Jesus, ele se entregou para a igreja antes dela ser a igreja perfeita. Jesus, ele se entregou por uma igreja acabada, suja, nojenta, para que ele pudesse apresentar essa igreja para ele mesmo como uma igreja santa, inculpável, sem ruga. Então, é um amor que vai lá e pega do pior para poder trazer para o melhor. Ele vai falar também aqui sobre as mulheres, né? Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. A ideia de Cristo e igreja é um relacionamento, não é um relacionamento de codependência doentia, é um relacionamento de sinergia, onde ambos estão... Jesus, ele precisa da igreja no sentido de a igreja é o corpo de Cristo para o mundo, a igreja é o representante de Cristo para o mundo, e a igreja não existe sem Jesus. Mas não é um relacionamento de dependência, é um relacionamento de reconhecimento, de amor, que deveria ser também, da mesma forma, o relacionamento de mulheres para com seus maridos. O relacionamento dos filhos com os pais, filhos obedeçam em tudo, pois isso agrada ao Senhor. É honrar os pais, é a maneira como você entende os pais. Não é a honra simplesmente pelos pais perfeitos que eles são, mas pelo papel que eles representam até muitas vezes. Esse daqui, pais, né? Então, não irritem seus filhos. A ideia é que o seu papel, o que Paulo está tentando dizer, se você não entendeu isso, eu vou repetir mais uma vez, o que Paulo está tentando mostrar é:
O seu papel como mulher não é fazer o seu marido ser alguém que se alinha com você, mas é ser um agente transformador na vida do seu marido, na missão do seu marido, a levar o seu marido para um lugar legal. Aliás, eu acho que a Bíblia tem uma forma de lidar com o papel da mulher que é interessantíssima. Basta ler Provérbios 31. Esposas, leia Provérbios 31. A mulher é uma mulher que ela é uma mulher, uma gerente, ela é boa de negócios, ela é independente em decisões que ela toma, em orientações que ela dá para os empregados, e o marido é honrado porque é essa mulher. Mas esse relacionamento é um relacionamento que o marido ele não seria um marido honrado se ele não tivesse escolhido aquela mulher, e essa mulher também é um relacionamento de dependência, é um relacionamento onde os dois estão crescendo juntos por causa desse alinhamento com a vontade de Deus, com o entendimento de Deus sobre aquilo que Ele quer fazer nesse mundo através da vida das mulheres e através dos maridos. Tipo, como marido eu fico pensando, né? Às vezes eu quero fazer com que meus filhos obedeçam, eu quero fazer com que a casa esteja do jeito que eu quero ser servido em volta desse ambiente, quando na verdade o meu papel como marido, como pai, não é irritar meus filhos para que eles me obedeçam, mas é levar eles para Jesus. Não é fazer com que a minha esposa faça a comida do jeito que eu gosto, mas é caminhar em amor com a minha esposa para levar ela para perto de Jesus. Então, o foco aqui, e acho que muitas vezes aquilo que é dado quando se fala nesse texto, é meio que como que você provoca isso no outro, e o que Paulo está desafiando é: você precisa se transformar nessa esposa capaz de amar o seu marido, você e de ajudar ele na missão dele. Você, como marido, precisa ser aquele que ama a sua esposa independente daquilo que ela é agora, porque você precisa olhar para ela através das lentes de Deus, através daquilo que, desses óculos divinos, onde você consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo na vida do seu cônjuge, aquilo que Deus quer fazer na vida dos seus filhos, aquilo que Deus quer transformar na vida dos seus pais. E da mesma maneira, isso é aplicado também para os escravos, para aqueles que são empregados, e o relacionamento aqui de escravo é um relacionamento muito mais parecido com o que a gente tem hoje de empregado do que um relacionamento de escravatura, século XIX, chibata, negros. Era um outro tipo de relacionamento. Na comunidade, nesse mundo romano, não existe esse sonho americano de democracia, de crescer, de se construir. Você só era alguém se você já tivesse debaixo de alguém que tivesse algum tipo de influência, riqueza, propriedade ou força, no caso, para poder impor as vontades aí. E muitas vezes a pessoa ela se submetia debaixo de alguém que era chamado pater familias, que era o pai de família, mas não o pai necessariamente só o progenitor, mas a ideia meio parecida com o patrocinador. Alguém que pudesse dizer assim: puxa, essa pessoa está debaixo dos meus cuidados, está debaixo do meu brasão. E aí você, como um cidadão de baixa categoria, ia poder ter acesso a coisas básicas de justiça, de dignidade. Então, muitas vezes alguém que não tinha nada, iria querer se entregar como escravo para alguém que fala: pô, aquele cara ali é um cara legal para poder ser escravo, porque ele cuida bem, ele vai lá, ele ajuda o cara a crescer, ele dá condição, tem terreno, tem isso, tem aquilo outro. Então,
os escravos muitas vezes eram assalariados, eles tinham dinheiro, eles tinham posse, eles podiam inclusive até comprar outros escravos para poder trabalhar para eles. Mas não é esse o ponto aqui. A ideia é que entender essa visão dessa nova criação, de ter essas lentes, de ter a mente nas coisas do alto, de se revestir desse novo homem, deveria transformar até mesmo a maneira que a gente trabalha, a maneira que a gente lida no mercado de trabalho, a maneira que a gente lida com as nossas ambições. Será que as nossas ambições estão realmente refletindo aquilo que Deus espera para a gente? É para trazer glória para o reino, é para trazer conforto para mim? E acho que essa é uma das questões que quem está fora do país de origem acaba indo pensar, é isso que eu estou fazendo? Eu acho que você deveria se questionar a esse respeito. Não só as coisas que, o bem-estar da família, aquilo que você está fazendo como família, se você é um bom marido, um bom pai, mas se os sacrifícios que você está fazendo para poder ter as coisas que você sonha ter, realmente refletem esses valores do reino. Eu acho que esse tempo de pandemia ele é muito bom para poder ajudar a gente a realinhar algumas coisas e perceber que certas coisas a gente não tem controle sobre elas e pode perder a qualquer momento, porque apesar de a gente ter essa sensação de controle, na verdade a gente não tem controle nenhum. E entender o mundo dessa maneira deveria fazer com que a gente pudesse, em todas as coisas, em palavra, em ação, em todas as coisas que a gente estiver fazendo, fazer isso em nome de Jesus, fazendo isso como se fosse para o próprio Jesus, porque no final das contas é para Ele, as recompensas são para Ele, os resultados são dEle. Romanos, né? Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, Ele eternamente glória por todas as gerações, eternamente, amém? Essa ideia de que a sua família não é sua, deveria ser uma coisa muito clara, que os seus filhos não são seus, que a sua esposa ela não é sua, que todas essas coisas são tesouros de Deus que são colocados na sua mão para você administrar, para você cuidar, para você valorizar. Isso deveria transformar a maneira como a gente enxerga, como a gente lida com essas coisas, como a gente exige obediência ou como a gente exige que as coisas sejam conforme a nossa vontade. E não venha a nós o nosso reino, é o reino dele, é a vontade dele. E eu creio que o resultado que a gente tem, aquilo que Paulo está dizendo, que os resultados que a gente vai ter quando a gente começar a olhar para a vida, para os relacionamentos básicos, não como sendo a minha honra, o meu nome, a minha vida, mas sendo a minha vida que está escondida com Cristo em Deus, lá no comecinho do capítulo 3, porque no final das contas eu já morri, mas é Cristo quem vive através de mim. Isso vai fazer diferença na maneira que a gente lida com família, com os pais, com filhos, com esposa, com marido, com irmãos, com a igreja, com o vizinho, com um colega de trabalho, com todas essas coisas. E aquilo que Deus está fazendo de restaurar essa imagem dele na criação é o desafio dele para a gente hoje, agora. E acho não, é exatamente isso que eu quero orar por você e por mim, para que essa realidade daquilo que Cristo é e aquilo que Ele fez possa ser tão impactante que transforme a maneira que a gente consegue enxergar esses relacionamentos básicos da nossa vida, para que daí todo esse sanduíche, esse relacionamento de mulheres, maridos, filhos, pais, empregados, seja uma coisa que aconteça dele, por ele e para ele. Deixa eu orar com você. Senhor Deus, a gente tem tantos planos, tantas coisas que
talvez são os nossos ideais ou os planos que a gente tem para a nossa vida, para o nosso futuro. Mas eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a olhar para a nossa família, a partir da nossa família, com essas lentes celestiais, que a gente possa enxergar as pessoas em volta da gente com os teus olhos, que os nossos relacionamentos sejam edificados através dessa realidade de uma nova criação que o Senhor está tentando restaurar através daqueles que foram salvos por Jesus. Que a nossa vida não seja só uma vida para dignidade, prosperidade, riquezas aqui nesse mundo, mas que seja uma vida que demonstre aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor quer fazer através da gente. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a compreendermos a Sua vontade e nos ajuda a vivermos conforme a Sua vontade, para a Sua glória, no nome de Jesus. Amém. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.